Segunda Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 9, o apóstolo Paulo vem falando algo que para nós deve ser um motivo assim, de uma reflexão. Veja só, ele diz assim: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em alguma coisa. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte, porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, que a apologia de indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Veja só, o apóstolo Paulo ele está trazendo para mim e para você um contraste entre os dois tipos de tristeza. Uma tristeza que leva a nossa vida para a salvação e uma tristeza que vai produzir morte. Mas qual é a diferença? Veja só, a tristeza que é causada em nosso coração por causa do pecado, isso vai nos levar ao arrependimento. Quando nos entristecemos porque estamos errados e queremos salvação e acreditamos em Deus e buscamos nele a nossa força, a nossa vida, essa tristeza que sentimos ali, ela vai nos animar a caminhar com Deus, ela vai nos animar a pedir perdão pelos nossos pecados. Essa tristeza ela vai gerar dentro de mim e de você salvação para a vida eterna. Agora, quando uma pessoa não quer se converter, não quer viver com Deus, ela vai sentir muitas tristezas, só que essa tristeza vai deixar ela mal, vai causar enfermidade na alma dela e pode até causar uma enfermidade no corpo. Porque, meus queridos, qualquer coisa que aconteça na nossa vida, seja no nosso emocional, seja no nosso corpo físico, tudo tem o seu princípio no mundo, no reino espiritual. Por quê? Deus, ele criou todas as coisas. Então, Deus é a essência de toda a criação. Então, se ele criou, nós fomos criados do que os nossos olhos normais, os nossos olhos não conseguem ver, sabe? Nossos olhos não conseguem ver. A dimensão é tão profunda, é tão alta que os nossos olhos naturais não conseguem ver a dimensão de Deus. Porém, tudo começa lá, por causa do nosso Deus Criador. E quando nós nos entristecemos, pedimos perdão, temos aquele sentimento de querer voltar para Deus, isso vai gerar em mim, vai gerar em você vida, vai gerar em você, em mim vida. Por quê? Porque se confessar os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar e nos, sabe, de toda injustiça. Então, quando nós estamos debaixo da presença de Deus, mesmo que a gente venha ficar triste, mas a nossa tristeza é para a nossa salvação, é para que a gente venha se consertar, é para que a gente venha se alinhar com a vontade de Deus. Isso aí, a nossa vida será gerada. E aí ele fala que ele diz, olha, eu folgo porque aquele está dizendo, ele fica alegre, ele fica feliz, porque se o irmão está passando por um momento de tristeza, de luta, de tribulação, é porque aquilo ali está sendo gerado dentro da pessoa, vida.
E a geração de vida da parte de Deus, geralmente ela causa realmente essa dor, causa esse desconforto, porque a carne, a vontade, o desejo da carne está morrendo e o Espírito Santo está gerando dentro da pessoa um espírito vivo. Então isso, é um conflito, e todo conflito, qualquer conflito, ele gera esse desgaste, ele gera essa insatisfação, ele gera, esses confrontos. Essa é natural de todo conflito. E eu e você precisamos entender que quando nós estamos na presença de Deus, nós vamos enfrentar esses conflitos, essas lutas, mas nós temos que ter a convicção e a certeza de que tudo que nós estamos passando é para que eu e você temos vida. Então, creia, Deus ele jamais vai nos abandonar se nós estivermos caminhando junto com Ele. Ele jamais vai nos abandonar. Agora, ao contrário, a tristeza que a pessoa sente no mundo, essa tristeza quando ela está só, quando ela não quer viver uma vida com Deus, quando ela não reconhece o Deus como Senhor e Salvador, sabe? E tudo isso, irmão, não é só palavra, é ação, sabe? A palavra de Deus, para que a gente testifique ela na nossa vida, nós temos que agir em cima daquilo que nós falamos. Então não é só falar, nós temos que agir em cima da palavra. Isso é muito importante, a gente entender isso. E essa tristeza, ela vai gerar morte, porque nós não queremos nos arrepender. A gente pode até tentar dizer que se arrepende, mas no fundo, dentro de nós, quando a gente não está com Deus, gera morte, gera separação. Porque a morte, na verdade, é a separação de Deus. Uma vez que nós morremos, nós somos separados deste mundo para um mundo espiritual. E se nós morremos para Deus, nós somos separados da presença de Deus para longe da presença de Deus. Morte é isso, é separação. Seja neste mundo físico, seja no mundo por vir. Então, se você está passando por um momento de tristeza, de luta, de angústia, comece a confessar Jesus, comece a buscar em Deus. Ele é o socorro, Ele é o consolo, Ele é a fonte de vida, Ele quer salvar a tua vida. Sabe, irmãos? Amém? Irmãos, eu peço que esta palavra, ela possa gerar no seu coração um desejo, uma necessidade de conhecer a Deus. Nós estamos lendo a Bíblia todos os dias e é maravilhoso, porque quando você vai lendo, você vai entendendo, você vai compreendendo. Nós estamos lendo a carta do apóstolo Paulo, nós já estamos na segunda carta à igreja de Coríntios. E olhe, quando você observar e ler que o que Paulo falava naquela época para a igreja, se você olhar o contexto da nossa vida hoje, basicamente nós estamos passando e enfrentando os mesmos problemas e atribulações e adversidades. Mas sempre a palavra nos diz que nós devemos ter o bom ânimo. Jesus mesmo disse: tenha bom ânimo, eu venci. E Ele quer fazer eu e você mais do que vencedores. Por isso, leia a palavra, qualquer coisa, nos procure, nos pergunte. Nós estamos aqui para estar orando, intercedendo por você e trazendo o melhor do esclarecimento que Deus tem para nós, porque cada vez que eu leio, eu aprendo mais. Meu desejo é compartilhar as bênçãos do Senhor. Amém? Fica na paz, Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir.